nosso que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por esse sábado que nos deste. Venha nos abençoar agora no estudo da Tua Palavra, que possamos aprender de Ti. Abençoe aqueles que estão doentes, com problema. Ajude a compreendermos a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. 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 Bom que estamos todos aqui. Lima, já falei, mas quero dar aí as boas-vindas para o nosso professor Lima e a esposa. Alemão aí também pela primeira vez com a gente. Enfim. Aqui, ó, Laura tem que admitir, agora tem que ficar admitindo as pessoas que tem uma sala de lobby aqui no Zoom, né? Temos 10 pessoas aí na sala com a gente quando a Laura entrar. Pastor, bora começar. Vamos fazer aquela parte inicial, então? Isso, tem que ter, rapaz. Vem uma pedagoga especial aí de longe. Então tá bom. Cadê a nossa pedagoga aí? Fala para ela que ela tem 50 minutos hoje. Tem não. Tem 5 minutos. Podemos? Pô, era 10, hein? Era 10, pô. É um miojo. 5 minutos. Vai, amor. Pessoal, boa noite. Feliz sábado. Semana passada, Boa noite, Milena. a gente começou a fazer uma apresentação para o grupo que estava participando aqui da classe de professores. O pastor tinha pedido para que eu apresentasse algumas sugestões para vocês de como, o que a gente deve fazer para tentar motivar os nossos educandos. Eu não vou resgatar o que a gente discutiu na semana passada, porque depois eu vou botar esse material lá, mas eu vou dar continuidade da onde a gente parou. Na verdade, esse slide que está sendo exposto, ele foi apresentado na semana passada, uma parte dele, eu acho que vale a pena a gente voltar, que um item que eu acho que seja importante é saber se a gente conhece de fato quem são os nossos educandos. E tem uma explicação lá por que educandos e não alunos, né? Alunos, o A é para anular, então seria o sem luz, aquele que não tem conhecimento. E quando a gente trata os nossos alunos como educandos, a gente parte do princípio que eles têm conhecimentos tanto quanto a gente, educador, e que a gente está ali para trocar conhecimentos e não para transmitir somente conhecimentos, né? Então, se a gente conhece os nossos educandos, a gente vai criar formas interessantes de trabalhar com esses educandos, utilizando algumas ferramentas, né? Como filmes em celular, alguns cartazes, levar imagens para serem discutidas, atividades de frases, e aí você completa frases, ou eles completam frases, né? Embora seja mais difícil trabalhar assim na igreja, porque na igreja são várias classes juntas no mesmo ambiente, né? E às vezes a fala de um interfere na fala do outro, mas dá para fazer sim, com um pouco de paciência, a gente consegue fazer sim. Uma outra forma é estabelecer metas, atribuições e responsabilidades. Então, por exemplo, no sábado anterior, já programar para o sábado seguinte ou ao longo da semana, fazer contato com os seus alunos, os seus educandos, né? Falar, fulano, você pode falar sobre o verso da lição? O outro, você pode pedir para que ele destaque o ponto mais importante do que foi estudado na segunda-feira. O outro pode falar sobre a terça, e aí você dá uma atribuição para cada educando e assim todos acabam participando. É claro... Milena, Oi. Rapidinho. Eu já até fiz isso que você falou aí desse terceiro ponto aqui, né? Que a gente vai fazer uma live amanhã com os adolescentes, passar a lição com eles. A Samara já vai... Eu já deu essa dei a atribuição para Samara a ela. responsabilidade de passar a lição junto comigo amanhã, entendeu? Pois eu acho assim que é uma forma de fazer com que as pessoas se comprometam e também delas se sentirem também participantes da lição.
E uma outra coisa é isso que você está falando, né? Chamar alguém previamente para passar, fazer uma dupla de professores na classe junto com você, chamar o seu aluno, né? Até porque a gente pretende formar multiplicadores de professores de classe de escola sabatina, né? Então, se a gente convida cada sábado ou a cada 15 dias um educando para ser professor junto com a gente vai estar contribuindo para formar esse multiplicador. Uma outra coisa que é importante é nós, educadores, mantermos sempre o bom humor na nossa classe, né? De brincar, de conversar, de dar boas-vindas, de desejar parabéns quando for aniversário, de estar ligado, mas sempre mantendo o respeito, né? Saber o momento da brincadeira e o momento da seriedade. Uma outra coisa é variar o cenário da lição ou o ambiente, né? Porque a classe da escola sabatina tem que ser sempre dentro da igreja, né? De combinar, de repente, um sábado vamos fazer na casa de um irmão e depois a gente se desloca para a igreja para participar do culto, né? Ou fazer na quadra do colégio a classe da escola sabatina para depois ir para a igreja, né? Variar esses locais, porque isso também acaba sendo atraente. Um outro item é aprender a escutar e dar voz ao educando, deixando que ele seja protagonista do processo. Nós, professores, temos o hábito de falar, e a gente fala em excesso. E a gente tem que aprender também a ouvir, né? A dar voz ao outro. Como dizem por aí, né? Temos 2 ouvidos e uma boca. Então, assim, o fato de sermos professores não nos garante o saber daquele estudo. É claro que a gente tende a se preparar, mas às vezes temos alunos que são tão capazes ou até mais capazes do que nós que estamos no papel de educadores, né? E a gente pode entender que os nossos educandos também podem ser educadores, sim, desde que eles sejam protagonistas desse processo. E para isso a gente precisa dar voz a eles. Um outro item, volto, é ser acolhedor e desenvolver a pedagogia da hospitalidade. Tem como tirar eles da tela? Só um minutinho, porque eu estou dividindo tela com vocês. E aí eu peguei uma citação de Luiz Síveres e Paulo Giovanni Rodrigues de Mello, que é pedagogia da hospitalidade, que está sendo uma pedagogiazinha badaladinha, que vem falando a seguinte citação: falar de uma pedagogia da hospitalidade significa abrir a morada, favorecendo ao outro um lugar de cortesia, de responsabilidade e bondade. Esse espaço não se faz apenas com palavras afáveis, mas através de gestos concretos que convidam o outro a uma vivência no acolhimento, no descanso, refúgio, alimento, ajuda ou conforto. Por isso, para uma experiência de hospitalidade é preciso abertura, característica fundamental para uma verdadeira pedagogia da hospitalidade, permitindo que o outro crie vínculos e opte por ficar numa relação ética. Esse vínculo é favorecido quando se autoriza a entrada do outro no espaço próprio, sem reservas ou desconfianças, ajudando a se sentir seguro, algo que somente ocorre quando se sente acolhido na casa, na vida e na história. Nesse sentido, o principal desafio para a construção de uma educação inclusiva é a superação da relação egoísta do eu. E aí, eu acho que esse ponto número 6, quando a gente fala de desenvolver uma pedagogia do acolhimento, a gente voltar naquele item lá na frente, quando fala de conhecer o nosso aluno, não só de saber os gostos dele para a gente levar ferramentas pedagógicas atraentes para ele, mas a gente conhecer verdadeiramente quem é aquele ser humano que está sentado no banco da nossa classe, né? O que ele tem vivido, quais têm sido as dores dele, quais têm sido os prazeres dele, né? Saber fazer com que aquela pessoa confie em você e, quem sabe, vocês sejam amigos. É claro que a gente tem mais afinidade com umas pessoas do que com outras pessoas, né? É claro que tem pessoas que a gente às vezes não quer nem ter contato, porque somos seres humanos. Mas se somos líderes de uma classe com várias pessoas, a gente tem que fazer exercício. Essa é a nossa responsabilidade como educadores. E aí tem alguns lembretes.
Você só conseguirá acolher e desenvolver a pedagogia da hospitalidade se você, professor, estiver se sentindo acolhido. Né? Porque a gente fala de acolher os educandos, mas será que nós, professores, nos sentimos acolhidos dentro da igreja? Nos sentimos acolhidos pela liderança da escola sabatina, pela liderança da igreja? Mas para isso precisamos permitir que o outro se manifeste em nossa vida, né? A gente só pode ser acolhido, eu só vou ser acolhida se eu permitir que o outro me acolha. Porque quando eu me tranco para o outro não tem como chegar a mim, né? Você tem permitido que o Senhor se manifeste em sua vida? Isso é para você, professor, responder, é para si próprio. Você tem se permitido olhar para o outro com um olhar de amor e respeito? Você tem assumido uma postura de responsabilidade diante das atribuições que chegam em suas mãos? Ou você fica achando que, eu estou fazendo porque fulano me pediu, Beltrano me pediu. Se Cicrano pede, eu não faço. Se Beltrano pede, eu faço. Não, ou você está fazendo porque é uma responsabilidade sua diante de Deus. Você tem assumido uma postura ética diante de pessoas e fatos que ocorrem em nossa igreja? Né? O professor, ele é um líder, ele está lá na frente. Então, se ele tem uma postura ética diante das coisas que acontecem com as demais pessoas, ele acaba ganhando mais crédito junto aos seus educandos, né? Mas se a gente entra no esquema do telefone sem fio, da fofoca, e tem uma postura contrária, a gente, como educador, cai em descrédito junto aos nossos educandos. Pastor, quer falar? Levantou a mão aí? Quer falar, pastor? Não vi, desculpa. Pastor? Estava no mudo, pastor. Está no mudo aí. Continua no mudo. Que loucura aqui. Oi. Saiu. Eu fui fazer outra coisa aqui e acabei levantando a mão. Tá. Hiperatividade. Então, não se esqueça. Você tira a foto deles aí para mim, por favor, mais deles. Não se esqueça, você tem a responsabilidade de espelhar Cristo para as pessoas. E quando pessoas virem Cristo em sua vida, tenha certeza de que elas se sentirão envolvidas no trabalho de Deus, pois você será uma bela referência para elas. Então, faça o trabalho do Senhor com amor e dedicação. E acredite que toda vez que um irmão solicita sua parceria para a realização de um trabalho na igreja, é porque o Senhor está o chamando para a sua obra. E é isso. Feliz sábado. Amém. Profundo, hein, mano? Rapaz, surpreso. Amém. Isso seja louvado por essas duas últimas frases. Muito bom, pastor, escreveu aí. Isso aí, pastor. Agora tá contigo. Ué, quem falou? Não me falaram nada, não. Não tem problema não. A gente vai lá. Mas vamos lá. Vamos começar. Vamos começar porque programa ao vivo tem tempo para acabar. Exatamente. A gente tem 15 minutos pela gravação, pelo tempo do Alguém Zoom. é capaz de falar sobre a lição, o título da lição, sem olhar para ela? Ih, pastor, agora ferrou, porque eu já olhei. Origem e natureza da Bíblia. Oi? Origem e natureza da Bíblia. E aí, o que esse tema nos chama a atenção? O que nos faz refletir e pensar esse tema, origem e natureza da Bíblia? Acho, pastor, que ele nos faz refletir o que é a Bíblia, né? Existem bilhões de livros no mundo, né? Mas por que a Bíblia é diferente? Né? Por que a Bíblia é um livro único? Né? No meio de tantos livros que a gente tem, no meio de tantas obras ao longo dos séculos, por que a Bíblia é diferente? Por que a Bíblia é diferente do Alcorão? Por que a Bíblia é diferente dos livros do zoroastrismo, ou dos livros hindus, ou de outros livros, do livro dos Mormons? Por que ela é diferente? Simples. Porque a Bíblia é inspirada pelo nosso Deus. A origem da Bíblia é divina, né? Ele é um livro
escrito por Deus com sotaque humano. Ele escreveu com o nosso sotaque para que a gente pudesse entendê-lo, né? Eu acho que isso é que faz a Bíblia diferente. Interessante, né, Luciano, que a Bíblia ela tem aproximadamente 40 autores, né, que escreveram, né, esse livro sagrado, mas, na verdade, eu poderia chamar esses 40 autores de coautores, porque, na minha opinião, a Bíblia ela só tem um autor, que é Deus, né? E esses homens foram homens e mulheres, né, foram instrumentos que Deus usou para a manifestação da sua vontade. É o que eu penso, é a minha opinião. Tudo bem, aí a gente vê que a Bíblia ela chegou até a gente e teve um processo: revelação, inspiração e iluminação. Eu acho que iluminação a gente vai falar mais para frente. Sim. Até às vezes nós pregadores pedimos para que Deus nos inspire, né? Mas na verdade quem foi inspirado foram os profetas. O ideal seria pedirmos para que Deus nos ilumine. E a Bíblia ela teve esse processo aí de inspiração, revelação, iluminação. Agora, o Luciano bem disse, você também, dentro desse aspecto aí de como ela foi transmitida para a gente, né? Ela foi escrita. Deus achou por bem, então, seria mais entendível para a gente dessa maneira. Qual a importância da palavra escrita para nossa vida como leitores da Bíblia, como estudantes da Bíblia, como servos de Deus? É um registro, né? É um documento. E eu acho que é determinativo também, né? Porque, assim, durante muitos e muitos anos, né, de Noé até Moisés, o conhecimento era passado por tradição oral, né? E aí a gente vê que em muitos casos, no meio de muitos povos, hoje houve o problema do telefone sem fio, né? Existe um livro, eu adoro indicar livro aqui para leitura, né? Existe um livro que não é da igreja, mas que vale muito a pena a gente ler, chamado O Fator Melquisedeque. Não sei se o pastor já ouviu falar desse livro. O Fator Melquisedeque. E o autor desse livro, ele trata de que Deus ele deixou as suas impressões e os seus ensinamentos em diversos povos. Então a gente vê, por exemplo, relatos do dilúvio na Babilônia, a gente vê relatos da criação na Índia, na China, no meio dos índios norte-americanos. Então, só que tudo isso foi passado por tradição oral. E aí fez com que muitas dessas histórias sofressem... Se perdessem. Não só, ou fossem alteradas, exatamente. Algumas sofresse alterações. Exatamente. Algumas sofreram alterações. Então, qual a importância da Bíblia? A importância da Bíblia é que Deus ela é determinativa. Deus estabelece para que não haja alterações. Deus escreve para que a gente entenda a mensagem pura, da maneira como ela é de fato, né? Só que a gente também tem que entender o seguinte, a gente não pode cair no erro de muitos no mundo, né? Que interpretam segundo a sua vontade. Não. A gente tem que entender que a própria Bíblia estabelece os parâmetros de interpretação. Né? E é a partir daí que a gente tem que a gente conhece a palavra, né? Tem formas de interpretação, né? Própria exegese. Agora, isso aí a gente percebeu. Era importante o fato de estar escrita. A história, quando a gente passa um conhecimento oral, como foi o caso do conhecimento aqui da história do Brasil. Muitas coisas foram feitas dessa maneira, não eram escritas. Isso se perdeu. Não seria diferente da Bíblia também.
através do escrito, a história pode ser registrada. E outra coisa, você registrou aqui, você pode enviar isso para algum outro lugar. Você pode estudar junto com os irmãos, lendo, favorece também para decorar. Tem uma série de benefícios, né? Então, Deus, na sua ciência, como dizem os teólogos, ele sabe de tudo, né? Não há dúvidas que essa foi a melhor forma de se manter o registro, e ele está aí até hoje, a Bíblia está aí até hoje. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Só para indicar, o livro é esse aqui, ó, O Fator Melquisedeque, tá? Mais um merchan. Da Vida Nova, editora Vida Nova. Vale a pena. Muito bom. Alô? O Lima quer falar aí. Vamos. Sim, eu fico pensando, às vezes, eu me lembro assim de música de mais ou menos 60, 50 anos atrás, quando meu pai cantava e tocava. Então eu lembro a letra toda. E naquele tempo em que o pessoal não conseguia escrever, eles não escreviam, mas transformavam os acontecimentos numa letra, colocavam uma melodia e saíam cantando aquilo, repetindo e passando, as pessoas guardando isso daí como uma forma de conhecimento e de música. Então, isso daí fez com que muitas coisas chegassem até nós hoje. Nós sabemos que Moisés, quanto tempo depois que aconteceu todas as coisas para Moisés escrever? O próprio livro de Salmos, ele era música, né, Lima? No passado, as pessoas só conseguiam gravar, porque hoje mesmo, a gente ouve um sermão, e nós gravamos desse sermão, às vezes, quem sabe, 30%. Né? Se prestarmos atenção. E se a gente presta atenção numa música, às vezes a gente guarda o refrão da música e fica cantando ela durante, às vezes, a semana toda. E às vezes fica fixado na nossa mente. Então, a Bíblia não, Deus, ele fez com que as pessoas conseguissem, né, levar, trazer esses ensinamentos, depois que Moisés, principalmente, ele conseguiu, através de Deus, ir lá no passado e escrever tudo para a gente. Pensamos, se Moisés não tivesse escrito, como é que nós iríamos saber como é que tinha começado tudo isso? Verdade. Estaríamos aí mesmo. O que é mais fascinante na Bíblia para mim, pastor e pessoal, é a relevância dos escritos da Bíblia. Porque você pega, né, os escritos de Moisés, que talvez seja os mais Pentateuco, o Pentateuco, né, ou a Torá, e a gente percebe que esses temas, né, esses escritos que foram escritos há muitos séculos atrás, né, é relevante para os nossos dias, né? A gente tira lições assim maravilhosas desses livros, né, sagrados que foram escritos há tanto tempo para a nossa vida hoje, no século XXI. Então, isso para mim é fascinante. Pastor, só 7 minutos, tá bom? Então, vamos chegar aqui finalmente. A Bíblia também tem a questão da fé. Nós temos aí a parte racional, através da revelação, mas tem a compreensão também da fé. Pastor, só um ponto aqui, em relação ainda à revelação, e já emendando no da inspiração também, a gente tem que entender que a Bíblia, ela não foi ditada para a gente, né? O processo de revelação e inspiração não foi Deus ditando para os autores, né? Deus, ele, digamos assim, vamos lá, ele sussurrou, né? Ele impressionou a mente do autor, e o autor, com as suas palavras, com a sua cultura, com o seu conhecimento, escreveu ali. Daí, muitas vezes, a gente achar, digamos assim, eu não vou colocar erro, né? Mas alguns pontos na Bíblia que a gente fica, mas
isso aqui está aqui na Bíblia por quê e tal? Será que Deus agiu dessa maneira? Vou dar um exemplo, né? Salomão com 1000 mulheres. Que Deus permitiu que isso acontecesse. Então, quer dizer que Deus ele aprovou isso? Não, né? Deus ele permitiu, mas não aprovou. Ele não ratificou isso, né? Ou seja, isso mostra para a gente que a Bíblia ela não é inerrante. O texto, vamos ver se eu consigo me fazer entender. O texto em si ele não é inerrante, mas a teologia da Bíblia sim é inerrante, né? A gente encontra alguns É porque Luciano, nem tudo que a Bíblia registra ela aprova, né? Exato, podemos dizer exato. Isso, nesse sentido. Muito boa a sua colocação aí, a sua lembrança. E digo mais, existiam os secretários, às vezes o profeta ele nem escrevia, tinha um secretário que escrevia, os copistas, né? Exato. E as cópias, através dessas cópias, quando você vai copiando muito, igual você está escrevendo uma mensagem para passar para alguém, né? Às vezes a gente erra alguma letra, erra alguma palavra. Exato. Né? Mas isso ou a gente coloca na visão que a gente tem hoje. Por exemplo, quando a gente escreve um livro de história, a gente vai falar lá, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Mas quando Cabral chegou aqui, não era Brasil o nome. Era um outro nome lá, Tupi-Guarani. Então, é a mesma coisa. Por exemplo, o texto bíblico diz lá no livro de Êxodo que o povo de Israel construiu as cidades de Pir e Ramsés. Só que, muito provavelmente, o Êxodo foi antes do período de Ramsés. Foi no período do faraó Tutmoses III. Então, a Bíblia errou. Sim, está errado ali, mas por quê? Pelo que o pastor falou. Porque o copista, quando fez aquilo, já foi na época dele, aí ele escreveu lá Ramsés, porque a cidade naquela época se chamava Ramsés. Mas na época do Êxodo não era Ramsés o nome. E são detalhes que não tira a veracidade da Bíblia. Veracidade da Bíblia, exato. Como a Joanino, já ouviram falar? Não. É o texto lá de João, que os últimos capítulos de João, eles foram textos que ficaram apagados, né? Com o tempo, existiam partes ali que não estava muito visível. E aí o copista ali, ao colocar, ele, vamos dizer, ele pega uma palavra e tenta fazer um complemento. E isso está até em colchetes. Você pode pegar, sim. Você pode até pegar na Bíblia os textos onde estão em colchetes. Geralmente ali é uma colocação para complementar o texto. Exato. Mas não que estejam acrescentando algo. Estão dando um embelezamento para a frase, né? Estão tentando dar uma razão para aquela frase. O que eu lembro aqui agora, a fase mais complicada que tem dessa cópia aí é a do livro de João, que tem chamado lá como a Joanina, que é no final do capítulo. Temos também o texto aí da água ali, aquele texto de João, do mover das águas ali dos anjos. Sim. Tá. Os anjos diz que o anjo aparecia ali para mover a água. Sim. Betesda, paralítico, né? Ali também você pode ver que está em colchete, né? Sim. Então, existia toda uma tradição em torno daquela passagem ali também. Ellen White também fala sobre isso aí. Verdade. Então, são coisas desse naipe, né? Pastor, mas não tira a veracidade da Bíblia. Sim. A inerrância pode ser de alguns textos, mas não da teologia, da mensagem de salvação da Bíblia, né? Isso aí. E, pastor, faltam 3 minutinhos. Eu queria, antes da gente terminar, que a gente falasse um pouco, que eu acho o tema principal dessa lição, que é o paralelo entre Cristo e as Escrituras. A gente já falou sobre vários outros, dos outros dias praticamente a gente já falou tudo, mas desse a gente ainda não falou, né?
E eu queria ouvir o alemão. O alemão chegou cheio de gás aí, até agora não falou mais nada, depois começou a lição. Não, eu tô achando muito interessante tudo que vocês estão falando aí. Ah, legal, que bom. Então... Quando eu tiver uma coisa para falar, eu falo. No começo eu tinha uma coisa para falar, mas eu esqueci. Tudo bem, pode continuar. O paralelo aí que eu queria destacar... Alemão tem 1 minuto. São 2 minutos que faltam, eu queria destacar o paralelo que eu acho que se resume em 2 versos, tá? E o pastor discorre aí e termina aí para a gente não perder nada. Um se encontra em João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. E o outro se encontra em João 17, 17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, assim, Cristo é a palavra viva, é o verbo de Deus que se fez carne, é a ação divina de salvação. E ele é a verdade em pessoa. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a outra forma do Pai se comunicar com a gente. Se comunicou na pessoa do Filho e agora ele se comunica com a palavra escrita, que é a verdade também. E é nela que a gente encontra a salvação, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Bem, mano, eu vejo que você já fez o fechamento aí da lição, né? E o tempo, eu acho que agora já foi embora. Isso. Como é que a gente vai fazer? Já fecha aqui? Já fecha. Vamos fazer... Infelizmente, a gente está com o tempo corrido, não só pelo tempo do Zoom, mas... Então, deixa eu fazer o momento da missão. Agora deve ter 30 segundos, pastor. É o momento de espalharmos a mensagem aí pelas redes sociais, convidando o povo para assistir a Semana Santa. Já temos 44 interessados aí. Amém. Nessa semana. Amém? Amém. Gente que está estudando a Bíblia e tudo já. Amém. Vamos fazer isso. Um abraço para todos aí. Vamos fazer uma oração rápida? Sim. Senhor Deus, muito obrigado por essa classe de professores. Que o Senhor continue abençoando essa igreja e que o seu Espírito Santo seja derramado sobre cada membro, cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.